Marechal e os 200 homens que o acompanhavam chegaram às densas florestas do norte no dia 14 de fevereiro. Era alto verão. Os homens estavam cansados. Foram 5 longos anos e poucos intermináveis meses. Uma guerra que não poderia ter sido vencida, mas que aconteceu. Foi trágica para todos os lados, como onde ser as guerras, e principalmente que deixou inúmeras consequências. Depois de 2 semanas em Cerro Corá, Francisco Solano Lopes e seus homens foram cercados. Levado ao general brasileiro José Antônio da Câmara, se negou à rendição. Tentou atacar o comandante brasileiro e foi rendido pelos soldados. Ali, morto, sem a glória de uma grande batalha, encerrou-se a Guerra do Paraguai. Era 1º de março de 1870. Mas o que isso tem a ver conosco? Vem para a mesa do Senadinho, que o episódio de hoje é a colonização do sertão desconhecido. O primeiro grande mapa da então província de São Paulo foi impresso em Paris, em 1841. Era utilizado por autoridades locais, intelectuais e viajantes para consulta. Também foi distribuído para deputados estaduais da época. A região de Presidente Prudente e o oeste do estado de São Paulo era demarcado com apenas um grande clarão, poucos rios que a singravam e também uma grande inscrição, Sertão Desconhecido. Para falar um pouco sobre a colonização desse espaço, hoje aqui estamos com a coordenadora do Museu e Arquivo Histórico, o prefeito Antônio Sandoval Neto, a professora Valentina Romero Flores. Professora, além dos interesses econômicos que nós sabemos para a colonização do interior de São Paulo, também a Guerra do Paraguai, ela foi um grande fator catalisador para a colonização desse espaço? Sim, com o fim das monções pelo bandeirante Raposo Tavares, né, que acabou essa área, que acabou com o domínio jesuíta, essa área acabou ficando esquecida durante muito tempo, e aí só foi a retomada dela com o início da Guerra do Paraguai, quando os mineiros não queriam, né, se alistar para ir lutar nessa guerra. Então eles começaram a descer para essa área para se esconder mesmo, porque ninguém viria aqui para procurá-los, né, os famosos desertores. E depois, com o fim da Guerra do Paraguai, então começou mesmo a colonização, porque aí, com o fim da guerra, as pessoas começaram a vir para cá para invadir mesmo a terra, os famosos poceiros, né. E para esse espaço aqui, né, onde era o oeste, todo esse oeste de São Paulo, teve uma primeira grande pessoa, um primeiro grande colonizador que veio para cá? Sim, era um agricultor mineiro, né, José Teodoro, que veio para cá para invadir mesmo a terra e tomar posse de forma não legal, né? Tá certo. Então vamos conversar um pouquinho mais. Vamos para a mesa do Senadinho para a gente falar sobre isso. Vamos. Bom, professora, nós falamos sobre como foi essa migração para cá. Fala um pouco do José Teodoro, quando ele veio para cá. Como que era feito o registro dessas terras? Na verdade, não se existia cartório, né? A cidade mais próxima era Botucatu. Então, as pessoas nesse avanço, né, dessa terra, dessa posse de terra, acabaram grilando nas paróquias, né? Os registros eram feitos através das paróquias. Então, a grilagem, né, o que a gente chama hoje de tomar posse de uma terra da qual você não pagou, né, era feito através a medição, né, das terras era feita através de rios a rios, né, assim como foi aqui a nossa região, de monte a monte, de pico a pico, então era se registrada essa terra nas paróquias. Bom, e como surgiu então a posse dessa fazenda aqui, que era do Manuel Goulart, né? Como chegou às mãos esse espaço do Manuel Goulart, que é o nome da nossa avenida, né? Que era o pai do nosso fundador, Francisco. Isso, a gente até gosta de dizer bastante que as pessoas acham que a avenida é em homenagem ao fundador da cidade, na verdade ao pai do fundador, né? O Manuel Goulart era um mineiro também, né? E monarquista, né? Defensor ferrenho da monarquia, e também, né, da mesma forma como José Teodoro ficou sabendo dessa descida, dessa posse ilegal das terras, ele veio para cá. E o que ele fez? Ele registrou essa fazenda de rio a rio, do rio Pirapó ao rio Santo Anastácio, na comarca de Campos Novos do Paranapanema, que já estava funcionando. Ele foi lá, registrou na paróquia, ele não tinha o documento legal de cartório dessa terra,
e ele acabou, infelizmente, morrendo, né? Depois, já numa certa idade, com problemas mentais, porque ele era acusado, né? Ele foi acusado de, além de defender a monarquia, também de invasor de terras, né? Então isso era uma coisa que ficou na história dele. E aí, a partir do momento da morte dele, o seu filho, né, o Francisco de Paula Goulart, decide vir tomar posse dessas terras, que era a fazenda Pirapó Santo Anastácio, o nome dos dois rios. Isso. Com a morte do Manuel Goulart, o filho então, né, como herda dessa terra, que não existia escritura, e vem para cá já mesmo com esse intuito, porque ele tinha noção, né, se tinha noção do tamanho dessas terras, né, era uma quantidade muito grande de terras. E ele já veio mesmo com a intenção de vender, ele não veio com a intenção de cultivar essa fazenda, porque era muito grande e ele tinha essa noção. Então ele já veio com a intenção de dividir essas terras em lotes menores e vender. E foi o que ele fez, ele veio, dividiu e voltou para Minas para fazer propaganda dessa terra, para trazer mais gente para cá. Só que ele só veio também, isso é bem a gente precisa falar, depois que ele soube da expansão da ferrovia, né? Antes da expansão da ferrovia, que é o mapa que a gente tem aqui, né, da Estrada de Ferro Sorocabana, de que os trilhos passariam pela fazenda, ele não veio antes disso, né? Ele esperou para ter como as pessoas chegarem mesmo aqui. Né? Tanto que o primeiro traçado da cidade foi feito a partir, inclusive, da estação que estava sendo construída ainda, né? Isso, o primeiro traçado, ele chega aqui, né, Francisco de Paula Goulart, em 13 de setembro, e o que ele encontra? Os trabalhadores da Estrada de Ferro Sorocabana e o engenheiro João Fairbanks. Ele chega e pede para esse engenheiro, então, que faça esse primeiro traçado para que, a partir dele, ele faça a divisão dessa fazenda. E construa mesmo uma hospedaria, um local para receber quem chegasse para fazer a compra. E aí, em 14 de setembro, o João Fairbanks faz, então, o traçado da Avenida Washington Luiz, que não é a avenida inteira, mas aquele primeiro traçado onde a gente passa até hoje está de paralelepípedo, né? As pessoas, por que não asfaltou? É para isso mesmo, é para homenagear o primeiro traçado de rua da cidade. Bom, a gente sabe que ali do lado também o coronel acabou construindo um engenho, né, onde ele fabricava pinga, fabricava cachaça, que era para recepcionar também os viajantes. A gente está na mesa do Senadinho, é importante falar sobre isso, porque faz parte da criação do município administrativamente, né? Mas isso é um assunto para um próximo episódio. Você que acompanhou este episódio de A Mesa do Senadinho, muito obrigado. Continue acompanhando a Câmara Municipal pelas redes sociais e também pelo nosso site.